11 de janeiro de 1944. Prisão de Verona. Galeazzo Ciano, 40 anos, caminhava em direção ao pelotão de fuzilamento. O genro de Mussolini enfrentava a guilhotina fascista. Apenas 2 anos antes, este mesmo homem jantava com Hitler e comandava a diplomacia italiana. Agora tremia numa cela gelada, condenado à morte por ordem direta de seu próprio sogro. O herdeiro do poder fascista havia se tornado o inimigo número 1 do regime. Por que Mussolini ordenou a execução do próprio genro? Como um diplomata de luxo virou traidor condenado? O que Ciano fez de tão terrível para enfurecer o Duce? Fique até o final se você tiver estômago para ver o que aconteceu com ele. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. A ascensão de Ciano, a construção do braço direito. O ano era 1930. O cenário, a igreja de São José, na Via Nomentana, em Roma. Um casamento que marcaria o destino da Itália fascista estava prestes a ser celebrado. Não era uma união moldada pelo afeto, tampouco nascida de um romance arrebatador, mas sim um pacto político meticulosamente planejado nas sombras do poder. Eda Mussolini, a filha mais velha do Duce, caminhava pelo corredor central com passos firmes, cercada por olhares de militares, diplomatas e aristocratas. À sua espera, diante do altar, estava Galeazzo Ciano, jovem, elegante, ambicioso. Filho de uma das figuras mais proeminentes do fascismo, ele representava muito mais que um simples diplomata. Era uma aposta estratégica, um nome com peso e projeção. O sacerdote, com voz grave, proclamava: "Sua família deve ser o protótipo da família cristã itálica, família daquela estirpe que conhece todas as ousadias, todas as glórias, todos os esplendores." Palavras solenemente lançadas ao ar, impregnadas de simbolismo e expectativas. Ninguém naquele templo poderia prever que tais votos, selados sob os olhos do regime, carregariam um fardo histórico tão denso. Galeazzo Ciano não era apenas o marido da filha de Mussolini, era o herdeiro de um império político e simbólico. Seu pai, Costanzo Ciano, havia se tornado uma lenda viva, herói da Primeira Guerra Mundial, responsável por feitos célebres como o bloqueio de navios austríacos no Piave e a audaciosa incursão em Bucari ao lado do poeta-soldado Gabriele D'Annunzio. Mas Costanzo não se contentou com a glória militar. Ao fim da guerra, usou seu prestígio para erguer uma carreira política poderosa e, segundo historiadores, teceu uma rede de alianças subterrâneas com a elite econômica do país. Os Agnelli da Fiat, os Pirelli da indústria de borracha, os Mondadori da imprensa. Essa engrenagem de favores e acordos garantiu à família Ciano um patrimônio colossal, mais de 1 bilhão de liras, uma fortuna descomunal para os padrões da época. Foi nesse ambiente de luxo, influência e impunidade que Galeazzo cresceu. Educado nos melhores colégios, formou-se em Direito e ingressou na carreira diplomática, ficando entre os 20 primeiros colocados em um concurso com 35 vagas. Iniciou sua trajetória representando a Itália no Brasil, depois na Argentina, e finalmente em Xangai, na China, onde atuou como secretário da legação italiana. Apesar do currículo, sua ascensão não foi determinada por competência, mas por um encontro providencial. Em 17 de janeiro de 1930, durante um baile beneficente, Galeazzo cruzou olhares com Eda Mussolini. A filha do ditador era o retrato da jovem irreverente da época. Usava calças, fumava, bebia uísque, jogava futebol e desafiava convenções com ousadia. Havia entre os dois uma química perceptível, mas, acima de tudo, havia interesses. Eda via nele uma escada. Ciano via nela um trampolim. Menos de um mês depois, as famílias acertaram os termos do casamento. O dote de Eda foi fixado em 200 mil liras. A cerimônia oficial ocorreu na Vila Torlonia, residência particular dos Mussolini, com uma pompa digna de monarquia.
Membros do Partido Fascista, líderes militares, empresários, aristocratas romanos e até representantes do Vaticano compareceram ao evento. Esse casamento foi o passaporte de Ciano para o coração do poder fascista. Após uma breve passagem pela China como cônsul em Xangai, Ciano retornou à Itália em 1935 para assumir o cargo de subsecretário de Estado para Imprensa e Propaganda, função estratégica para um regime que vivia da imagem e da manipulação. Pouco depois, a pasta foi elevada a ministério sob seu controle direto. No mesmo ano, embarcou com entusiasmo na campanha da Etiópia, a guerra colonial que permitiu a Mussolini anunciar ao mundo o nascimento do Império Italiano. Ciano participou como voluntário na aviação, mais por prestígio do que por coragem real. Mas a recompensa viria logo. Em junho de 1936, com apenas 33 anos, Galeazzo Ciano foi nomeado ministro das Relações Exteriores da Itália, substituindo ninguém menos que o próprio sogro, Benito Mussolini. Foi a partir desse momento que ele começou a escrever seu famoso diário, um registro minucioso e implacável dos bastidores do regime. E o mais surpreendente, o diário não era escondido. O próprio Duce sabia da sua existência. Ciano comentava frequentemente os trechos com o sogro, em tom de familiaridade. Nos primeiros volumes, havia uma admiração quase filial, um olhar de respeito, obediência e reverência. Mas como logo se descobriria, até mesmo a mais sólida das lealdades pode se desfazer diante da ambição, da guerra e do medo. As relações com a Alemanha. Seguimos em 1936. Galeazzo Ciano, agora ministro das Relações Exteriores da Itália, embarcava em sua primeira missão diplomática oficial. Jovem, eloquente e carregando o prestígio de ser genro do Duce, ele representava a nova face da diplomacia fascista. Durante essa viagem, selou um dos acordos mais significativos e perigosos de sua carreira, o Protocolo Ítalo-Alemão, uma declaração conjunta que lançava as bases do que seria futuramente conhecido como Eixo Roma-Berlim. A princípio, a Itália viu com bons olhos essa aproximação com o Terceiro Reich. O regime de Hitler reconhecia formalmente as ambições expansionistas italianas, sobretudo no Mediterrâneo, e havia entre os dois governos um discurso comum de autoritarismo, militarismo e nacionalismo exacerbado. Parecia, naquele momento, uma aliança entre iguais, mas essa ilusão duraria pouco. A partir de 1938, o tom da relação começou a mudar, e Galeazzo Ciano foi um dos primeiros a perceber. A substituição de Konstantin von Neurath por Joachim von Ribbentrop no cargo de ministro das Relações Exteriores da Alemanha representou para ele um ponto de virada. Neurath, um diplomata experiente e pragmático, defendia uma política externa cautelosa. Para ele, o Reich ainda precisava de tempo para reforçar seu arsenal militar antes de encarar uma guerra em grande escala. Já Ribbentrop, confidente direto de Hitler, era radical, impaciente e fanático. Não queria esperar, queria atacar. Ciano se alinhava à visão de Neurath. Via Ribbentrop como um incendiário irresponsável e temia que a Itália estivesse sendo arrastada para uma aventura militar para a qual não estava, nem remotamente, preparada. No dia 13 de fevereiro de 1938, em seu diário, Ciano anotou uma observação que soava como uma premonição. O Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha, era inevitável. Para ele, restava apenas tentar adiá-lo. Sentia que a Itália estava à deriva, amarrada a uma potência agressiva que não hesitaria em mergulhar o continente em sangue. Em suas palavras, o Reich estava conduzindo a Itália rumo à ruína. Agora vamos para o dia 22 de maio de 1939, na cidade de Berlim. No coração da chancelaria do Reich, os principais líderes nazistas se reuniam para um evento solene. O ambiente estava carregado de expectativa. Uniformes alinhados, suásticas por todos os lados e os olhos fixos na porta que a qualquer momento se abriria. E então ela foi aberta. Os oficiais se ergueram automaticamente e saudaram com o braço erguido. Adolf Hitler entrou em silêncio, sua presença ofuscando tudo ao redor. Mas ele não procurava por Ribbentrop, nem por Göring. Seu olhar percorreu a sala até se fixar em Galeazzo Ciano.
o único a quem estendeu a mão. Era um gesto raro, reservado a poucos. Um reconhecimento de status, ou talvez uma tentativa de sedução política. Sob o olhar atento do Führer, Ciano e Ribbentrop assinaram o Pacto de Aço, um acordo que selava a aliança militar total entre a Alemanha nazista e a Itália fascista. O tratado determinava que, em caso de guerra, as duas potências deveriam prestar apoio mútuo em todas as esferas, política, diplomática e militar. Mas para Ciano, aquele momento não era motivo de comemoração. Na introdução dos seus diários, escrita após o fim da guerra, ele descreveu aquela decisão como uma tragédia, uma escolha precipitada, imposta por Mussolini de forma unilateral. Ciano acreditava que o Pacto de Aço não era uma estratégia de longo prazo, mas uma armadilha imediata. Hitler e Ribbentrop, segundo ele, não estavam interessados no planejamento. Queriam a guerra já. E não demorou para que suas suspeitas se confirmassem. O pacto não seria apenas um documento simbólico. Seria o bilhete de entrada da Itália em um conflito mundial do qual não conseguiria sair ilesa. Uma traição silenciosa. A lista era agosto de 1939. O verão romano estava carregado de presságios. Nos corredores do Palácio Venezia, a tensão era palpável. Telegramas, rumores e decisões urgentes corriam em meio ao clima sombrio. A Europa estava à beira do abismo, e Galeazzo Ciano, mais do que muitos, sabia disso. A guerra era iminente. Ciano, acompanhando de perto a diplomacia europeia e o comportamento errático de Hitler, já não tinha ilusões. E mais, sabia que a Itália não estava pronta para o conflito. Em seu diário, registrou a insistência cega de Mussolini em manter o apoio à Alemanha. O Duce, seduzido pelo sonho imperial, preferia parecer corajoso a recuar estrategicamente. Se fizermos isso agora, o mundo inteiro dirá que a Itália é covarde. Mas Ciano discordava. Para ele, seguir Hitler seria um desastre. E se não podia impedir o Führer, tentaria ganhar tempo, mesmo que enganando o próprio aliado. Foi então que teve uma ideia: convencer Mussolini a escrever a Hitler, alegando que a Itália só poderia entrar na guerra caso a Alemanha suprisse uma imensa lista de materiais. A resposta alemã veio como esperado. Pediram a lista. E Ciano, junto com o Duce, preparou um pedido surreal, deliberadamente impossível de ser atendido. Nascia a célebre Lista do Molibdênio. Nela constavam números absurdos: 6 milhões de toneladas de carvão, 2 milhões de toneladas de aço, 7 milhões de toneladas de petróleo, 600 toneladas de molibdênio, o que ultrapassava a produção mundial, e ainda toneladas de borracha, cobre, chumbo, estanho, titânio. Seriam necessários mais de 15 mil trens com pelo menos 50 vagões cada para transportar tudo. Era uma sabotagem disfarçada de colaboração. Hitler entendeu o blefe, mas preferiu não romper com a Itália naquele momento. A trégua foi mantida. O resultado? A entrada da Itália na guerra foi adiada por 9 meses. Mas em 10 de junho de 1940, pressionado pelos avanços alemães na França, Mussolini enfim declarou guerra à Grã-Bretanha e à França. Ciano, que havia orquestrado a tentativa de adiamento, demonstrava grande tristeza com a decisão. Ele sabia que aquilo não era o início de uma glória imperial, mas o começo de uma ruína irreversível. Um agente duplo? O então embaixador britânico em Roma, Sir Percy Lorraine, revelou anos depois um encontro reservado que lançou nova luz sobre o comportamento ambíguo de Galeazzo Ciano. Cerca de 10 dias antes da entrada oficial da Itália na guerra, o genro de Mussolini o chamou para uma conversa privada. No gabinete do ministro das Relações Exteriores, Ciano fez uma confissão surpreendente. Mussolini havia decidido apoiar a Alemanha, e toda a responsabilidade por essa decisão recairia sobre ele. Era uma tentativa de se distanciar, preparando-se para justificar seus atos diante da história. Jogava em 2 tabuleiros. Em maio de 1941, já com a guerra em curso, Ciano registraria em seu diário que sugeriu um acordo com o Reino Unido, mas a realidade era mais contraditória. Ciano não era contra a guerra, era contra uma guerra conduzida por Hitler. A maior prova disso veio em abril de 1939,
quando participou ativamente da invasão da Albânia, rapidamente anexada ao Reino da Itália. Para ele, foi quase um triunfo pessoal. Governou a região como um feudo, reorganizando o sistema político local e até renomeando uma cidade como Porto Eda, em homenagem à esposa. Seu erro mais grave, no entanto, viria em outubro de 1940, ao convencer Mussolini a invadir a Grécia. Acreditava que seria uma campanha rápida e prestigiada, mas a ofensiva virou um desastre e os alemães precisaram intervir nos Balcãs, deixando clara a dependência da Itália dentro do eixo. Por trás dessa iniciativa havia também vaidade. Ciano queria provar que a Itália podia agir por conta própria, sem ser apenas satélite de Hitler. Mas essa arrogância logo cobraria seu preço. Entre 1941 e 1942, os fracassos militares minaram o prestígio do regime. Serviços secretos alemães passaram a alertar que Ciano influenciava negativamente Mussolini. Hitler e Ribbentrop desconfiavam dele. A opinião pública italiana também começou a mudar. Muitos viam Ciano como um oportunista vaidoso e mulherengo, alçado ao poder apenas por ser genro do ditador. Ainda assim, Mussolini resistia a afastá-lo, temia o escândalo político e familiar. Mas no verão de 1942, Ciano tomou sua decisão mais ousada: tentar uma paz separada com os aliados. Com apoio do comissário Giuseppe Frediani, elaborou-se um plano arriscado: enviar a princesa polonesa Maria Cristina Sapieha até Lisboa, onde ela deveria entrar em contato com representantes britânicos e apresentar a proposta. Frediani afirmaria depois que o próprio Ciano insistiu na escolha da princesa, mas a missão fracassou. Maria Sapieha e Frediani foram presos. A trama veio à tona e os alemães souberam de tudo. Em Londres, Winston Churchill chegou a considerar Ciano como possível sucessor de Mussolini, caso o regime ruísse, mas o avaliava como um oportunista instável que agia ao sabor das circunstâncias. Ainda assim, relatórios confidenciais aliados mencionavam Ciano. Um dossiê entregue a Allen Dulles, do OSS, antecessor da CIA, confirmava que ele buscou contato com os aliados. O documento, furtado da inteligência alemã, era explosivo. Revelava que havia, ao redor de Mussolini, um círculo de conspiradores internos, com Ciano no centro das suspeitas. Hitler ficou furioso. Pior, entregou pessoalmente o dossiê a Mussolini como aviso. Era o começo do fim. O homem que simbolizava a face moderna e diplomática do fascismo agora era visto como traidor por Berlim, suspeito pelos aliados e uma ameaça dentro do próprio regime. O fim da carreira de Ciano era 5 de fevereiro de 1943. A carreira meteórica de Galeazzo Ciano chegava ao fim. Após anos como ministro das Relações Exteriores da Itália, articulando alianças, negociando pactos e jogando nos bastidores da diplomacia de guerra, ele finalmente foi derrubado pela maré crescente de fracassos militares, conspirações internas e desconfiança generalizada. Mussolini, cada vez mais isolado, já não podia ignorar os sinais. O colapso militar no norte da África, os bombardeios anglo-americanos em solo italiano e a perda de prestígio junto ao povo o forçaram a agir. Era preciso reformular o governo, dar a impressão de mudança. O Duce promoveu uma ampla reorganização interna. Vários hierarcas do fascismo foram substituídos por nomes mais neutros, ligados à burocracia tradicional do Estado. Entre os removidos estava Ciano, seu próprio genro, e um dos homens mais próximos e influentes do regime durante mais de uma década. Ciano reagiu com frieza. Em seu diário, escreveu com um misto de resignação e racionalidade: "Entendo as razões. Concordo com elas." No dia seguinte à sua destituição, foi nomeado embaixador junto à Santa Sé, um cargo diplomático de fachada destinado mais a afastá-lo discretamente do centro do poder do que a premiá-lo com alguma influência real. O diário de Ciano terminava em 8 de fevereiro de 1943, com palavras que revelavam uma profunda confusão emocional, um homem perdido entre o amor pessoal e a frustração política. A despedida foi cordial. "Estou muito feliz com isso, porque tenho carinho por Mussolini, muito carinho." Mas o afastamento do ministério não encerrou suas ambições nem seu desejo de recuperar protagonismo. Como embaixador no Vaticano,
tentou por diversas vezes reabrir canais de comunicação com os aliados que haviam ocupado Tunis e avançavam rapidamente pelo norte da África. Ciano acreditava que ainda havia tempo de se redimir diante da história, que sua posição estratégica entre o Duce e os diplomatas poderia transformá-lo em um mediador. Enquanto isso, dentro da própria máquina do regime fascista, a ala anti-alemã ganhava força. As derrotas acumuladas, a miséria crescente nas cidades e o medo de uma invasão iminente levavam muitos fascistas a considerar que a aliança com Hitler era um fardo insustentável. O líder dessa dissidência era Dino Grande, um veterano do fascismo, ex-ministro da Justiça e ex-embaixador em Londres. Grande começou a articular secretamente um plano com o apoio da monarquia. Seu objetivo: convencer o rei Vítor Emanuel III a destituir Mussolini e salvar o país antes que fosse tarde demais. Tudo culminaria na noite de 24 para 25 de julho de 1943, uma das mais importantes da história italiana contemporânea. O desembarque aliado na Sicília havia deixado claro que a guerra chegara ao território italiano. Diante da crise, Mussolini aceitou, talvez por excesso de confiança, a convocação do Grande Conselho do Fascismo, uma instituição teoricamente consultiva, mas que agora seria usada como instrumento de deposição. Na sessão dramática, marcada por discursos tensos e olhares desconfiados, 19 dos 28 hierarcas votaram a favor da Ordem do Dia Grande, um documento que previa, de forma legal, a transferência do poder executivo das mãos do Duce para o rei. Era a primeira vez em mais de 20 anos que alguém ousava desafiar Mussolini de forma institucional. Entre os 19 votantes estava Galeazzo Ciano. Seu voto era uma traição dupla, política e pessoal. Não apenas se voltava contra o chefe de governo, mas contra o sogro, o homem que havia lhe dado tudo. Na manhã seguinte, em 25 de julho, Mussolini foi convocado ao Palácio Real. Lá, recebeu a notícia de sua deposição e foi imediatamente preso por ordem do rei. O general Pietro Badoglio foi nomeado novo chefe de governo e o fascismo começava a ruir de dentro para fora. Ciano, observando os desdobramentos, acreditava ter feito a escolha certa. Talvez esperasse que os aliados, ao saberem de seu voto contra Mussolini, o perdoassem por seus erros passados, que enxergassem nele um possível interlocutor, um símbolo de transição. Mas sua previsão não poderia estar mais errada. A Alemanha jamais o perdoaria. A Itália estava dividida. E o nome de Ciano passaria em breve da lista dos diplomatas para a dos traidores. Está gostando do vídeo? Então aproveite esse momento para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. E se quiser ver mais histórias como a de Galeazzo Ciano, comente "Quero mais histórias" aqui embaixo. Seu apoio é fundamental para que esse projeto continue crescendo. Tudo pronto? Então vamos conhecer o desfecho do genro de Mussolini, a queda, o preço da traição. Avançamos para agosto de 1943. Roma mergulhava no caos. A queda de Mussolini desencadeou um terremoto político. O novo governo, comandado pelo Marechal Pietro Badoglio, iniciou um delicado processo de desfascistização, tentando apagar os vestígios mais visíveis do antigo regime sem provocar uma guerra civil. Alguns dos hierarcas fascistas mais comprometidos com o Duce fugiram imediatamente para a Alemanha, temendo represálias. Dino Grande, autor da moção que derrubara Mussolini, escapou por uma rota segura até a Lisboa neutra, onde tentaria reconstruir sua vida longe do alcance de Berlim. Galeazzo Ciano, porém, não teve a mesma sorte. Enquanto todos buscavam saídas, ele foi colocado em prisão domiciliar por ordem de Badoglio. Isolado, vigiado e temido por todos os lados, restava-lhe apenas o título vazio de embaixador junto à Santa Sé, um cargo que já não significava proteção. Apegando-se ao que ainda lhe restava, Ciano tentou pedir asilo ao Vaticano, onde tecnicamente ainda representava o Estado italiano. Mas o pedido foi recusado com frieza. A Santa Sé sabia que acolher o genro de Mussolini, um dos rostos mais visíveis do fascismo, atrapalharia as negociações de paz com os aliados.
A situação piorava a cada dia, com os aliados avançando no sul da Itália e o novo governo mais preocupado com sua própria sobrevivência do que com velhas lealdades. Ciano compreendeu que Badoglio não iria protegê-lo. Diante da ameaça de ser entregue aos alemães ou julgado em Roma, tomou uma decisão desesperada: a fuga. Sua esposa, Eda Mussolini, ainda acreditava que Berlim poderia ser uma saída. Afinal, Ciano ainda gozava de certo prestígio na Espanha franquista, onde sua atuação diplomática havia deixado marcas positivas. E mais, Hitler havia prometido a Eda que, uma vez em território alemão, a família seria enviada para a Península Ibérica. Era uma esperança frágil, mas era tudo o que tinham. No fim de agosto de 1943, a família partiu do aeroporto de Ciampino rumo a Munique. Carregavam documentos, roupas, filhos e o peso de anos de cumplicidade e traições. Mas os nazistas não cumpriram a promessa. Ao invés de embarcá-los para a segurança espanhola, os Ciano foram mantidos em confinamento, sob vigilância severa, em uma vila nos arredores de Munique. Galeazzo, que por anos manejou os bastidores da diplomacia, agora era apenas um prisioneiro ilustre e um alvo político. Durante 2 meses, permaneceram sob custódia, à espera de uma decisão que já havia sido tomada nos bastidores. Logo, os ventos mudaram com violência. Em setembro do mesmo ano, um comando de paraquedistas da SS, liderado por Otto Skorzeny, resgatou Mussolini do cativeiro no Gran Sasso. Com apoio alemão, o Duce fundou a República Social Italiana, um governo fantoche sediado em Salò, no norte da Itália, inteiramente submisso a Berlim. Logo em outubro, por pressão direta dos alemães, o novo governo de Mussolini solicitou formalmente a extradição de Ciano. O objetivo era claro: puni-lo por seu voto na Ordem do Dia Grandi, o ato que havia precipitado a queda do Duce. Para Hitler e Ribbentrop, Ciano era um traidor, um desertor interno, e sua execução não passava de um ato necessário, uma burocracia final para mostrar que não havia perdão dentro do eixo. Acredita-se que Mussolini tentou interceder em favor do genro, talvez por amor à filha, talvez por respeito ao passado, mas nada mais estava sob seu controle. O Duce de outrora agora era apenas um títere, e os alemães exigiam sangue. Enquanto isso, outro drama se desenrolava nas sombras. Os serviços secretos do Terceiro Reich sabiam da existência de um diário. Os registros pessoais de Ciano, mantidos desde 1937, com detalhes embaraçosos sobre as relações entre Berlim e Roma. Um documento que poderia comprometer líderes nazistas, inclusive Ribbentrop e Hitler. Foi então que teve início a Operação Conde, uma missão secreta com o objetivo de recuperar os diários de Ciano antes que caíssem em mãos inimigas. A tarefa foi confiada à espiã Hildegard Burckhardt, também conhecida pelo pseudônimo Donna Bates. Ela se aproximou de Ciano com uma proposta tentadora. Em troca dos manuscritos, ofereceria a liberdade de seu marido. Burckhardt chegou a desenvolver afeto por Ciano, reconhecendo nele um homem em ruínas, mas ainda lúcido. A negociação parecia próxima de um desfecho, até que o próprio Hitler interveio pessoalmente para barrar o acordo. Entre o fim de 1943 e o início de 1944, Eda percebeu que não havia mais salvação para seu marido. Em um último gesto desesperado, contatou Emílio Pucci, ex-aviador, nobre florentino e, segundo rumores, seu amante, e pediu que recuperasse os diários escondidos em Roma. A missão foi arriscada, mas bem-sucedida. Sabendo que a execução de Ciano era inevitável, Eda fugiu para a Suíça com documentos falsos e levou consigo o que restava de sua luta: os diários do marido. Era o último grito de um homem condenado. Julgamento e execução, 10 de janeiro de 1944, Verona. No austero salão do Tribunal Especial Fascista, começava o julgamento que selaria o destino de Galeazzo Ciano. O homem que por anos fora o rosto elegante e articulado do fascismo italiano, agora sentava-se no banco dos réus, acusado de traição. Era a ironia final e mais amarga de sua trajetória: ser julgado por um regime que ele próprio havia ajudado a construir, e com base nas mesmas leis autoritárias que ele havia defendido, redigido e aplicado contra outros. O veredicto veio rápido:
Ciano foi condenado à morte. Não havia clemência possível. Saló precisava enviar uma mensagem clara. Não haveria perdão para quem se voltasse contra o Duce. 11 de janeiro de 1944, 9h10 da manhã. No pátio gelado da prisão de Verona, 5 homens estavam amarrados a cadeiras de madeira diante de um pelotão de fuzilamento. Entre eles estava o ex-ministro das Relações Exteriores, o genro do ditador, agora reduzido a um prisioneiro marcado para morrer. Ciano havia solicitado morrer de frente como um soldado, com dignidade. O pedido foi negado. Ele morreria de costas como um traidor. Era mais do que uma formalidade. Era a humilhação final. Segundo testemunhas, seus últimos gritos pelo pátio foram: "Viva a Itália! Viva o Duce!" Palavras contraditórias, ditas talvez por desespero, por cálculo ou por fidelidade tardia. O pelotão fez fogo. Uma saraivada de balas perfurou o corpo de um homem que, não muito tempo antes, ditava o rumo da diplomacia italiana. Galeazzo Ciano morreu aos 40 anos. Ministro, conde, diplomata, arquiteto de alianças e traições, símbolo de uma era. Sua vida e sua morte selavam o colapso moral de um regime inteiro. Mas o enredo não terminou ali. Meses depois, a voz de Ciano voltou à superfície. Allen Dulles, chefe da divisão europeia do OSS, o Serviço de Inteligência americano, pagou 10.000 francos suíços a Eda Mussolini em troca do valioso diário de Ciano, cuidadosamente preservado durante a fuga para a Suíça. Os Estados Unidos utilizaram o conteúdo para compreender melhor as engrenagens internas do eixo e as verdadeiras intenções dos líderes italianos antes e durante o conflito. Em 1946, o Chicago Daily News publicou trechos do diário, gerando impacto internacional. Pela primeira vez, o mundo conhecia os bastidores das decisões que levaram a Itália à guerra, contados por um dos principais protagonistas. Mas logo surgiram dúvidas. Historiadores como Gaetano Salvemini notaram lacunas importantes. Páginas faltando, omissões sobre a invasão da Grécia e nenhuma referência clara à campanha da Rússia ou aos crimes cometidos sob o regime fascista. Dulles também alertou. Certas seções pareciam ter sido removidas de propósito. O debate começou. Ciano manipulou seus próprios escritos? Para muitos, sim. O diário parece mais do que um simples registro. É uma tentativa de construir uma autoimagem. A do fascista esclarecido, o moderado, o homem que tentou evitar o pior, que alertou Mussolini sobre os riscos da aliança com Hitler. Essa versão do fascista do bem seduziu muitos leitores, mas também foi amplamente contestada. A introdução do diário, escrita enquanto estava preso em Verona, soa como uma súplica à posteridade, um apelo ao julgamento da história para que o absolvesse da condenação moral que se avizinhava. Mas a verdade sobre Galeazzo Ciano é mais densa, mais ambígua. Ele não foi um herói antifascista, nem apenas um oportunista passivo arrastado pelas circunstâncias. Foi um homem ambicioso, inteligente, vaidoso e perigosamente próximo do poder. Ajudou a construir uma ditadura, acreditou que poderia domá-la, tentou traí-la quando percebeu que ela o destruiria, e foi destruído por ela. Sua execução tornou-se um símbolo sombrio, uma lembrança de que nenhuma ditadura se sustenta apenas na figura do tirano. Ela exige cúmplices, operadores, idealistas cegos e cínicos oportunistas, todos com as mãos sujas. Mas quando o regime desaba, ele devora seus próprios filhos. E então, o que achou da história de hoje? Galeazzo Ciano foi, de fato, uma figura complexa. Herdeiro do poder, cúmplice do fascismo e, no fim, traído pelo próprio sogro. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre o destino dele. Muito obrigado por assistir até o final. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e verificar se o sininho das notificações está ativado. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias. E não sai daí, tem um vídeo aparecendo aí na sua tela agora com um conteúdo histórico que você com certeza vai gostar.